um mês sem ofertar, mas se você passar um mês em sinceridade com Deus, vindo à casa do Senhor, essa é a melhor oferta. Glória a Deus. Deus conhece a tua mesa, Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece a tua sinceridade. Não tem nada melhor para Deus do que a oferta da sinceridade do teu coração. Porque o Senhor fala que Ele sonda a mente, intenção e o coração. Então, se você tiver a sinceridade do coração, essa é a maior oferta. Não se entristeça, porque Deus, Ele sabe de tudo e nos conhece por dentro e por fora. Amém, igreja? Quando o pastor Miguel me convidou para vir aqui ministrar a igreja, eu falei: amém, pastor Miguel. Igreja, eu vou ser bem sincera com a igreja, eu sou covarde. Não gosto de pregar no altar. Gosto de pregar nos presídios, nas praças, nas vielas, nos becos, nas ruas, na Praça da Sé, na Praça da Bandeira, na Cracolândia. Mas no altar, misericórdia. Só que eu falo, Jesus, o Senhor fala que o obreiro tem que ser preparado, né, para tudo. Então, Senhor amado, eis-me aqui. Eu não posso negar a oportunidade, porque é o próprio Deus que tocou na vida do pastor Miguel para que eu trouxesse essa mensagem. Porque, igreja, a covardia não pode fazer parte do cristão. Nós temos, igreja, que se dar para o Senhor, sair da zona de conforto. Nós temos, igreja, que em nome de Jesus sair do comodismo, igreja. Quantos vasos emborcados, quantos vasos que já deixou a sua ferramenta, e o Senhor vai requerer. O Senhor vai requerer de cada um de nós, porque as almas estão aí, ó. Satanás tem escravizado cada dia mais no alcoolismo, na prostituição, no engano, na mentira, na vaidade e assim sucessivamente. E o que eu e você tem feito? Nós aceitamos Jesus para quê? Só apenas para ser salvo ou para levar o ID do Senhor, para levar a mensagem do Senhor? Porque nós, igreja, nós somos discípulos para fazer mais discípulos. O Senhor não nos chamou só para esquentar o banco. O Senhor nos chamou para sentar, aprender e depois ensinar. Você sempre aprende. Quando você estiver apto, você vai ensinar. Porque aquele que não está preparado para sentar e aprender não está preparado para ensinar. Glória a Deus. Porque, igreja, nós temos que ser humildes e simples de reconhecer que se nós não meditar na palavra, nós não chegamos em lugar nenhum, igreja. Nós temos que reconhecer, igreja, que se nós não se prontificar a Deus, é impossível o Senhor nos usar como ferramenta. Se nós não orarmos, se nós não jejuarmos. Igreja, hoje eu já me consagrei. Eu já tive ali no meu ministério, que é a Pentecostal Deus e Amor. Igreja, eu não prego placa, eu prego Jesus. Porque quando Ele vier nos buscar, Ele não vai me buscar a placa Deus e Amor, a placa Deus, é a Assembleia de Deus, a placa assim, a placa assado. Ele vai vir buscar um povo lavado e remido de boas obras. Ele vai vir buscar um povo que renunciou, um povo que não desistiu, um povo que não tirou a mão do arado, um povo que não olhou para trás. Esse é o povo que Jesus vai buscar. Amém, igreja? Então é uma honra estar aqui. O Senhor me deu um grande livramento ontem. Eu estava ali na Avenida Nova Nagostiquei. Quem conhece a Avenida Nova Nagostiquei? Aqui próximo, bem pertinho. Eu estava com a minha nora e geralmente quando eu estou com ela, eu deixo ela pilotar a moto para ela pegar mais prática, né? E ali, igreja, a linha de cerol veio na testa da minha nora. E eu não vi, nós estávamos conversando, ela pilotando e nós conversando. E ali veio a linha ali na testa dela ali, assim, igreja. E cortou, na hora que cortou, ela se desesperou. E quase que nós caímos da moto. Nisso ela se desesperou, já botei o pé no chão para ajudar ela. Igreja, a linha deixou ela sem enxergar. Porque cortou aqui no automático, tampou a visão dela. Igreja, foi terrível. Se não fosse as mãos do Todo-Poderoso, se não fosse as mãos do meu Senhor, eu ia infelizmente enterrar minha nora, a mãe dos meus 2 netos, igreja. A linha pegou aqui e desceu pro pescoço. Quando desceu pro pescoço, que nós já estávamos desequilibrados, mas não tínhamos caído, eu peguei a linha. O Senhor me mostrou a linha. Está aqui meu dedo cortado, igreja, cortado profundo. Mas como eu não gosto de médico, eu falei: Senhor, abre um sabão, vai sarar em nome de Jesus. E eu não fui no médico.
e tinha um senhorzinho do nosso lado, que a linha na calçada andando, que a linha também pegou na mão dele e cortou terrivelmente, muito profundo, cortou a mão dele. A linha tentou pegar ele e ele pegou a linha e cortou profundo o dedo dele, 3 vezes mais que o meu. Foi um corte terrível. Então, igreja, quando nós oramos, quando nós entregamos nós e a nossa casa nas mãos do Senhor, o Senhor cuida. Minha nora não é evangélica ainda, mas eu oro para que um dia ela se achegue aos pés de Jesus. Eu tenho fé, porque só dela sair de casa e vir visitar a igreja, já é tudo, igreja. Igreja, nós não podemos desistir da nossa família. A minha nora, igreja, elas saem de casa, dá banho no meu netinho, porque eu cuido de um. Tem um netinho de 1 aninho que eu crio. Minha nora teve depressão quando ela descobriu a 2ª gravidez. Então ali eu orei na gravidez inteira, falei para ela, falei até besteira, igreja, porque às vezes nós somos humanos. Falei para ela, se você tirar o meu netinho, eu te tiro da terra. Porque, igreja, é difícil às vezes, sabe, você ouvir tais coisas. Se você não estiver em constante oração, você acaba falando aquilo que você não queria. Mas importante é quando você reconhece que você falou sem querer. Importante é quando você reconhece que você sabe que você é dependente do Senhor. E aí eu falei, me perdoa pelo que eu falei, mas eu não aceito isso. E a igreja, os 9 meses eu orei com ela. Eu orei os 9 meses, eu louvei e o Senhor se fez presente. E graças a Deus, desde que nasceu, eu crio essa criança. Eu crio o meu netinho que tem 1 aninho e crio a filha da minha irmã, que a minha irmã faleceu com 24 anos, igreja, com lança-perfume. No dia que ela faleceu, igreja, eu pelejei para ela ir para a festividade da minha igreja. Estava tendo festividade. Eu falei, vamos, minha irmã, pelo amor de Deus, o Senhor tem uma palavra para você. Igreja, se fosse por violência, eu não tinha mais ninguém lá fora, porque eu já tinha trago tudo na violência e na força. Mas Jesus fala que não é por força por violência. Ele nos ensina que não é por força por violência. É o Espírito Santo de Deus que trabalha. Mas, igreja, é difícil. Tem hora que eu estou evangelizando, meu Deus, dá vontade de trazer a alma à força da igreja. Porque esse mundo jaz no maligno. Nós somos os diferenciais no meio desse mundo, igreja. Igreja, não é fácil, igreja. Você apregoar, você vê que a pessoa está ali no lamaçal, mas não quer Jesus. Então naquela noite minha irmã não aceitou ir para a festividade. E na madrugada o neném não dormia, a nenê não dormia, a Júlia não dormia. Sentia, né? Porque o filho sente, porque é próximo da mãe, muito próximo da mãe. Ali, igreja, na madrugada chegou o menino. Eu tinha acabado de descer, igreja. Eu estava atrás dela. Minha mãe foi atrás dela com os meus filhos, não achou. Aí minha mãe chegou em casa de madrugada e falou, filha, você já andou nesse mundo, vai você. Porque eu já tentei e não achei. Igreja, eu fui, sem querer ir, igreja, porque é só Deus na causa. A gente trabalha, a gente cansa. Então, igreja, no bar que eu não quis entrar, que estava tão lotado, igreja, de lésbica, de homossexual, de droga ali no meio, que eu não conseguia entrar naquele bar. Foi o bar que a minha irmã se escondeu no banheiro. Se eu tivesse entrado lá, eu teria pegado ela. Mas, igreja, como eu não sabia, eu não entrei. Quando eu saí do bar, que eu desci de carro, avisaram ela, a Karine acabou de vir aqui atrás de você. Ela desceu rasgando, igreja, ela desceu correndo. Porque, querendo ou não, a minha família sempre teve um respeito absoluto pela minha vida, graças ao meu Senhor. E ali, igreja, ela desceu, pediu para usar a casa, pediu para usar o banheiro do vizinho, que é um usuário de droga, que é um cadeirante, que ela andava com ele no passado, né? E ele falou, pode ir lá, Érica. Quando ela entrou dentro da casa dele para usar o banheiro, para terminar de usar o banheiro e ir para minha casa, o coração dela explodiu, igreja. Ela caiu. Foi um tombo tão forte dentro da casa desse cadeirante e a casa da família dele, que a família dele desceu as escadas para pegar na mente deles, para pegar o cadeirante, o filho dela, né? Mas era minha irmã que estava ali desmaiada, praticamente já morta. Porque quando eu cheguei, um dos amiguinhos deles ali foi me gritar na minha casa. Quando eu cheguei lá, igreja, que eu coloquei a mão na minha irmã, eu falei, vocês não sabem identificar uma pessoa quando não tem mais vida? Vocês sabem usar droga, mas não sabem identificar quando uma pessoa não tem mais vida. Igreja, eu peguei minha irmã, coloquei nas costas. Esse menininho que foi me chamar, que eu conheço desde criança, que também infelizmente faz parte das drogas, ele me ajudou a colocar no carro. Eu levei a igreja para Araime e Boimirim, mas o Senhor já tinha me falado, eu não tenho mais tempo nessa vida. Eu tirei o fôlego desta vida. Igreja, o preço do pecado é a morte.
quando a gente não se arrepende, quando a gente não volta para Deus, igreja, infelizmente, grande é as lágrimas que a gente chora. Porque, igreja, eu tive depressão. Eu fiquei com depressão. Pode sentar, igreja. Pode sentar, porque eu falo muito, viu? Vocês vão cansar. Então eu tive depressão ali, eu não entendia a igreja, porque essa minha irmã foi a causa de eu ter vindo para a igreja. Essa minha irmã, ela era amante do pai dos meus filhos. Então, igreja, quando eu soube que a minha irmã estava tendo caso com o pai dos meus filhos, eu me revoltei. Eu quis matar ela e ele de qualquer jeito, porque eu já não estava mais na vida do crime, da criminalidade. Porque eu tirei 3 anos e 7 meses de presídio, igreja. Eu não vou contar toda a minha história, porque eu tenho 37 anos, mas eu tenho 60 anos de vida, de história, sabe, vivida. Eu me considero como se tivesse 60 anos já idosa, porque eu aprontei tanto, igreja, tanto que 37 anos, meu Deus do céu. Então, igreja, são muita bagagem de aprendizado. Graças a Deus, hoje eu sou uma referência ali onde eu moro. Pessoas me procuram para fazer uma oração, para me dar um conselho, e eu louvo ao meu Senhor por isso. Não é porque eu sou boa, mas é porque o Senhor me resgatou e fez de mim uma nova criatura, a qual os olhos humanos, para os olhos humanos, o meu fim seria um caixão. O meu fim seria na cadeia novamente. Mas o meu Deus, que já tinha plano de salvação na minha vida, Ele me alcançou, igreja. Eu fiquei em depressão, como eu falei para a igreja, com a minha irmã antes dela falecer, né? Também porque eu descobri que ela estava tendo um caso com o pai dos meus filhos. Eu persegui a minha irmã e persegui o pai dos meus filhos para matar. E eu não encontrava, porque eles não passavam da ponte para cá. Eles moravam, ela foi morar com ele lá onde eu morava, na favela do Jabaquara, na Alba ali. Acredito que alguns de vocês devem conhecer. Uma favela terrível. Louvo a Deus que eu não moro lá mais há muito tempo. E ali, igreja, o Senhor começou a ter um encontro comigo. Satanás falava para mim assim: tira a vida deles dois, que eles não são dignos de pisar no chão que você pisa. Por eu ser muito conhecida, igreja, Satanás quer dizer o quê? Quer falar que você está de cabeça baixa, que você está passando vergonha. Isso que Satanás quer provar para mim e para você diante dos desertos, diante das situações que a gente passa. Satanás quer provar para nós que não tem mais jeito. Então o inimigo falava para mim: detona, dispara o revólver nos dois, que eles não merecem viver aonde você está vivendo. E ali, igreja, eu ouvia uma voz, mas, igreja, uma voz muito, muito, muito suave. Se eu não fosse escolhida, eu não conseguia discernir aquela voz. O Senhor falava assim: eis que eu tenho vida nova. E eu falei: Senhor, o Senhor tem vida nova? E Deus falava: eis que eu tenho vida nova. E ali, igreja, Satanás falava: eles não merecem viver, eles não merecem. Olha a vergonha que você está passando. Olha as pessoas que você anda, tudo debochando da tua cara. Não estava, igreja, debochando, mas Satanás queria provar para mim que estavam debochando de mim, que eu estava passando a maior vergonha. Tem amigas minhas que chegou em mim e falou: né, Karina, se fosse com a gente, se fosse outra pessoa, você teria matado, né? Como foi sua irmã, você deixou passar batido, né? Falou desse jeito, igreja. Eu falei: não esquenta não, minha querida. Não esquenta não, porque o dela está guardado. Eu ainda não estava na presença do Senhor, igreja. Igreja, para vocês verem, quando a pessoa não vigia. Quando eu cheguei ali na Deus e Amor, que eu aceitei Jesus em uma Deus e Amor, hoje eu estou em outra Deus e Amor. Igreja, a obreira do Senhor falou: nossa, eu fiquei sabendo da sua causa, o seu testemunho é muito forte. Eu falei: irmã. Ela falou: irmã, se fosse comigo eu tinha matado. Igreja, quem falou isso para mim foi uma obreira. Se fosse comigo eu teria matado. Eu falei: teria não, amada. Porque Deus, quando tem propósito, Deus quando tem mudança, Deus quando tem transformação, Deus sabe aonde tocar. Deus tocou no pai dos meus filhos, porque sabia que só assim eu ia chegar a Deus. Deus permitiu a minha irmã ficar com o pai dos meus filhos, porque Deus sabia que só assim eu ia buscar o Senhor. E tem mais, igreja, eu ainda fiquei com a minha irmã viva nessa terra, porque ela ficou com o pai dos meus filhos por um período. Porque depois eu larguei mão quando eu aceitei Jesus. Então, igreja, se eu não tivesse, se a minha irmã não tivesse ficado com o pai dos meus filhos, ela já teria morrido há muito tempo. Porque ela já teve overdose antes dela se envolver com o pai dos meus filhos. Ela precisava de alguém cuidar dela. Mas, infelizmente, por ela não deixar as drogas, ela acabou se separando do pai dos meus filhos. E quem foi buscar? Igreja, no dia que eu aceitei Jesus, eu estava fazendo uma campanha no Figueira Alta. A minha história é tão grande, eu não sei por onde começar, por onde terminar, mas vocês vão conseguir entender.
Igreja, eu estava fazendo uma campanha. Antes de eu fazer a campanha, as minhas irmãs, as que moram comigo, a Giane e a Camila, hoje a Camila é cristã, graças a Deus, de tanto eu orar, as minhas irmãs falavam, sai disso, você só vive chorando, só pensa em matar, só vive chorando e pensa em matar, vamos curtir, vamos curtir. Igreja, chegou uma hora que eu pensei, eu falei, quer saber? É isso mesmo, eu vou curtir. Igreja, eu comecei a ir para os pancadão, e ainda atrás deles, e ainda com o pensamento em matar, e ainda com o pensamento em tirar a vida. Igreja, uma certa vez, ali no Nakamura, acho que alguém aqui deve conhecer, ali tinha um racha no Nakamura, onde todos nós nos encontrávamos para dar racha de moto, para fumar maconha, etc. Igreja, desculpa, igreja, que tem criança. Então, igreja, ali nós nos encontrávamos para fazer tudo que Satanás oferece e agrada o inimigo. E numa certa vez ali, igreja, eu já estava namorando com um jovem que nós mais brigávamos com tudo, por causa de tudo, porque ele não aceitava eu ficar perseguindo a minha irmã e o pai dos meus filhos, né? Mas ainda assim eu perseguia, porque eu não aceitava. Eles viviam para lá, mas mesmo assim eu perseguia eles. E ali, igreja, a polícia sempre invadia esse local ali no Nakamura. E esse dia a polícia invadiu a igreja. E eu sei o que é um tiro de borracha. Um tiro de borracha, dependendo de onde pega, você tem que fazer até cirurgia. Igreja, a polícia invadiu ali. E eu e os meus amigos tinham acabado de fumar. Meus amigos do México. Esses meus amigos do México, eles só vinham pra cá por causa de mim, que nós tínhamos uma amizade muito forte. O inimigo, ele usa seus adeptos. Terrível para vocês nunca enxergar Jesus. Ali, igreja, a polícia entrou. Quando eu vi a polícia, eu falei, Senhor, eu não posso voltar para a cadeia, porque eu não posso passar das 10 na rua, que eu já tinha tirado 3 anos e 7 meses e ainda estava assinando. Eu falei, Jesus, e agora? Se o Senhor não for comigo, o que vai ser de mim? E igreja, eles começaram a dar tiro de borracha, meu coração começou a acelerar, aquela brisa já passou, já não sentia mais nada, igreja. Eu queria fugir dali. Eu falei, Senhor, se o Senhor me der um livramento, meu Pai, se o Senhor me livrar desses polícias, não me pegar, não me forjar uma droga, porque uma vez que você tem passagem na polícia, igreja, fica muito fácil deles forjarem qualquer BO em cima de você. Melhor que você nunca tenha, porque uma vez que tem que vigiar em todo o tempo. Então ali, igreja, eu pedi o livramento do Senhor. E nisso, meu amigo, que é o dono do carro que nós estávamos, o carro cheio de entorpecente, igreja. Meu amigo falou, cara, toma a chave, leva o carro, que eu confio no seu potencial. Eu falei, não, você está louco? Olha o jeito que eu estou. Ele, não, leva o carro. Ali eu levei, porque eu confio mais em mim do que nele, com aquelas viaturas atrás da gente. Igreja, eu fui orando, eu falei, Senhor, me dá um livramento. Se o Senhor me livrar, meu Pai, eu vou me esforçar para te servir. Eu vou me esforçar para te servir. Igreja, eu falei esforçar, porque para mim, eu desejava ser cristã desde criança. No entanto, eu fui cristã até 12 anos na Assembleia de Deus, antes de se envolver com o pai dos meus filhos. Porque quando eu fui morar com o pai dos meus filhos, eu fui morar com ele, eu tinha 12 anos de idade, eu era uma criança. Porém, eu já era evoluída, né? Conhecia muita coisa, vim de uma vida muito no meio de muita violência. E ali, igreja, o Senhor, eu peguei aquele carro, minha irmã entrou dentro, o povo foi tudo rindo da minha cara, sabe? Os meninos, né, que andam comigo e tudo, porque eu não falava com eles falavam comigo, mas eu não falava com eles. Eu estava em espírito de oração e falei, Senhor, se o Senhor me der um livramento, Pai, se o Senhor me der um livramento, eu não vou aceitar carona de ninguém. Eu vou voltar a pé até a minha casa. Gente, Nakamura, para minha casa é uma caminhadinha. E nós fugíamos do Nakamura para o Espetinho. Quem é dessa época vai lembrar. O Espetinho é próximo do Nakamura, onde tinha esse racha. Igreja, chegou lá no Espetinho, eu dei a chave do carro pro meu amigo e falei para ele, amigo, tá aqui a chave. Gente, me desculpa, mas a partir de hoje, essa vida eu não quero mais para mim. Eu estou pendurando minha chuteira. Não quero mais essa vida para mim, porque isso não pode fazer mais parte da minha vida. Eu vi o grau da gravidade, o Senhor pôde fazer eu contemplar o grau da onde eu ia chegar. Ou se aqueles policiais me pegassem também, poderia tirar minha vida, porque eles já me conheciam antigamente como terrível. Então, igreja, eu fiquei com medo ali. Eu falei, Senhor, livra-me, Senhor, me dá o livramento. Igreja, as polícias atrás de mim, a gente correndo, e eu dirigindo, em espírito de oração não ouvia ninguém que estava ali dentro daquele carro, que tinha gente até demais dentro do carro. Igreja, graças a Deus, o Senhor me deu o livramento. Quando eu estava indo de pé para casa, meu amigo falou, não, calma aí, Karina, não, calma aí. Eu falei, amigo,
amigo, depois eu falo com você que é o dono do carro. Se você quiser, depois você vai na minha casa e a gente conversa. Eu tô indo embora. Meus amigos ficam debochando, falando que a brisa subiu pra mente, etc. Vocês devem imaginar, né, igreja? E ali, igreja, eu me concentrei somente no Senhor. Eu fui de pé, chorando e agradecendo ao Senhor. Igreja, eu falei, obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou. Não merecia, mas o Senhor me livrou. Quando eu cheguei em casa, que eu dobrei o joelho, que eu cheguei dentro de casa, minha mãe falou, chegando essa hora, eu falei, mãe, não pergunta nada, só ora ao teu Deus. Igreja, eu orei, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, me ajuda a ser fiel, Senhor. O Senhor me guardou, o Senhor me livrou, me ajuda a ser fiel. Igreja, no outro dia, no dia da campanha que eu estava fazendo, na Deus e Amor, todos os dias eu queria aceitar Jesus nessa campanha, né, que era todos os sábados. Eu queria aceitar Jesus, igreja, eu não conseguia. Parece que o diabo travava a minha mão, falava que eu não ia conseguir ser fiel, falava que eu não ia conseguir ser cristã. Sabe, igreja, eu falava, Senhor, eu não quero ser igual, eu quero ser diferente. Se for para mim te servir, para mim ser igual, eu prefiro não ser, prefiro ficar no mundo, Senhor. Senhor, me ajuda a ser diferente. Se o Senhor de fato tem propósito na minha vida, me ajuda a ser diferente, igreja. Nesse dia, graças ao meu bom Jesus, olha, eu não esqueço com que eu aceitei Jesus. Irmão Haroldo, não sei se vocês conhecem, acredito que o pastor Miguel deva conhecer. No final do culto ele mostra a bolsinha da onde ele faz as fezes e o xixi. É o irmão Haroldo. Igreja, Satanás é tão sujo que usou até ele para duvidar de mim. Nesse dia não teve. Nesse dia a esposa dele é ex-garota de programa da Boca do Lixo. A esposa dele. Eu fui ouvindo assim o testemunho deles, parecia que eu estava testificando a minha vida em cima do altar. Ele é ex-presidiário, ele foi liberto, curado da HIV dentro da cadeia. Ele estava praticamente morto no chão. Os polícias abandonou ele porque achou que tinha eliminado ele de tanto tiro que deu nele. E não, ele não estava morto. Ele foi preso, foi curado da HIV dentro da cadeia quando aceitou Jesus. Grandes coisas fez o Senhor na vida desse pastor Haroldo. E na vida da esposa dele também. A esposa dele comentou ali em cima do púlpito quando ela estava pregando, que quando os irmãos vinham ali da Baixada do Glicério, da igreja, eles passavam por ela na Boca do Lixo e faziam assim, ó, de nojo. Entendeu? E nós bem sabemos que é bem assim mesmo. Muitos falam de boca, mas as atitudes estão longe do que falam. Nós precisamos ter atitude, porque falar é fácil, eu quero ver ação. Entendeu, igreja? É o que eu tenho visto até no dia de hoje. Todos os dias eu vejo isso. Então, igreja, aquele testemunho foi mexendo comigo, parecia que eu estava testificando minha vida. Porque eu vim do mundo de prostituição, igreja. E eu não tenho vergonha de falar. Não tenho vergonha de falar. Eu vim do mundo de prostituição, vim da criminalidade, mas o meu Senhor me guardou no mundo da prostituição, me guardou na criminalidade. Tentaram tirar minha vida da criminalidade. Juntaram panelinha e irmãos do comando por várias vezes para tirar o meu pescoço, mas não conseguiram. Sabe por quê? Todas as vezes que eu ia para as reuniões, antes eu orava e eu abria a Bíblia. Eu falei, Senhor, eu posso estar no mundo, mas eu sou tua, Senhor. Ninguém tem poder de tocar na minha vida, porque no tempo determinado pelo Senhor eu irei te servir. Porque a igreja, eu tinha muito desejo de voltar a servir o Senhor. Eu fui cristã da Assembleia de Deus até os 12 anos. Quando eu conheci o pai dos meus filhos, eu não consegui mais ficar na igreja. Eu quis morar com o pai dos meus filhos, já peguei uma responsabilidade imensa. Fui cuidar de sogra, fui cuidar do pai dos meus filhos, desde novinha. Então, igreja, quando nós vivemos o propósito do Senhor, o Senhor faz coisas tremendas. Quando eu separei do pai dos meus filhos, igreja, eu fui morar na casa da minha mãe. Mas, igreja, por aquele período que eu passei, que eu fui para prostituição, igreja, eu fiz um cômodo, eu construí um cômodo. E quando eu terminei de construir aquele cômodo, igreja, eu falei para o Senhor, eu não quero mais viver no mundo lá fora. Eu quero viver para Jesus. Já que eu construí esse cômodo, agora eu quero viver para Jesus. Eu preciso viver para Jesus. Igreja, nesse dia, desse culto, como eu estava falando para a igreja, eu fui falando com as irmãzinhas que oravam por mim quando eu estava presa, né? As senhorinhas. Eu falei, dá licença, dá licença. Não fez apelo nesse dia. Não teve apelo, igreja. Eu cheguei na frente e falei, pastor, eu quero aceitar Jesus. Ele falou, você quer aceitar Jesus? Quase que eu falei para ele, quer que eu desenhe qual parte que você não entendeu que eu quero aceitar Jesus? Porque a igreja quer ver eu ficar ferrada, é duvidar de mim. Porque eu fui presa por causa da minha palavra. Então não gosto que duvida de mim, igreja.
Então, igreja, ali ele falou assim: vamos orar por essa jovem, que essa jovem hoje está se rendendo a Deus. Só, igreja, pensa aquela oração de miojo, sabe, tipo assim, vamos ver até quando ela vai ficar. Essa semana já sai, não aguenta mais. Igreja, o que está faltando em nós é fé. O que está faltando em nós é crer que Deus pode mover o impossível. Porque quando a sociedade não dá nada, quando até a família fala: Senhor, só o teu milagre, Deus entra em ação e opera sinais. Deus opera sinais, igreja. Por isso nós não devemos desistir. Você não pode desistir do teu esposo, você não pode desistir do teu filho, você não pode desistir da sua filha que é sapatona, você não pode desistir do seu filho que é homossexual. Porque eu, até dentro do presídio, igreja, dentro do presídio eu pensei que eu não ia cair no laço. Eu pensei que eu não queria cair no laço. Mas de tanto, igreja, ser ali, sempre tá jogando bola, jogava muito futebol ali, sapatão contra as mulheres dentro do presídio. Então tinha um sapatão lá dentro do presídio que ele me perseguia. E de tanto ele me perseguia, ele parecia homem, mas era mulher. Eu acabei me relacionando com ele. Até um dia, igreja, que o Senhor teve um encontro comigo dentro da minha cela. O Senhor teve um encontro comigo porque eu sempre guardei o temor de Deus acima de qualquer coisa. Mesmo sendo rebelde, Deus para mim era tudo. A última palavra vinha de Deus. Se Deus decretasse tal coisa em mim, igreja, eu obedecia. Porque Deus falou, está falado e ninguém mais fala. E ali, igreja, Deus teve um encontro comigo. Deus me deu uma palavra que duas mulheres juntas eram uma serpente enrolada na outra. É um pecado abominável aos olhos do Senhor se você não sair dele. E ali, igreja, eu falei: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Meu Pai, me ajuda a sair dessa situação. Igreja, por poucos dias eu consegui terminar com esse sapatão, porque ele queria. Igreja, tem mais. Tem mais. Igreja, o meu marido, o pai dos meus filhos,